Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus, chegamos hoje ao 18º domingo do tempo comum, e na liturgia deste domingo nós temos um profundo caminho, um belo caminho para fazer. E no começo dessa caminhada espiritual, quando nós vemos a primeira leitura falando da vaidade, das vaidades, como nós temos que acordar e acender o sinal de alerta. Primeiro, a vaidade é a pessoa iludida consigo mesma, é a pessoa presa em si mesma. Vaidade não é zelo e cuidado, é falso aquele ditado que mulher é vaidosa. Então isso é defeito, não é elogio. A mulher é cuidadosa, zelosa, mais zelosa e mais cuidadosa por natureza. Tem as suas exceções, algumas coisas fogem à regra, mas sim. Se você quer elogiar a mulher como o dom de Deus e ela é mais dada aos detalhes, à sutileza, ao cuidado, porque a mulher, se ela não for assim, ela é igual a qualquer coisa, é tudo. Não, ela tem que ser diferente, ela tem um diferencial. Tem, como diz aquela canção do Padre Zezinho, um aconchego de ternura e calor. A mulher tem um toque por excelência de diferença, de cuidado, de mais zelo, de organizar as coisas, de ter mais, um enfeite a mais. Isso não é vaidade, isso é cuidado e zelo. A vaidade por vaidade é má, é pecado. Mas hoje nós temos que aprender um pouco mais dessa vaidade. Essa vaidade que eu estou falando, você já sabe. Toda pregação, vocês mais ou menos vão ouvir isso mesmo sobre vaidade. Mas tem um fator a mais que eu posso trazer para vocês. Cuidado com a vaidade espiritual. Tem pessoas que a religião não faz bem. Entenda o que eu vou dizer. Por quê? Porque tem pessoas que fazem da religião uma paixão cega, um veneno, um fanatismo distorcido. Vaidade espiritual. Quer um exemplo? Os fariseus do tempo de Jesus. A religião não fazia bem para eles, tanto é que eles mataram Jesus. A religião legítima, a religião verdadeira, a religião essencial não pode ser vaidosa. E aí nós temos que tomar cuidado, porque a vaidade espiritual é um estado que a pessoa atinge de falsa santidade, uma sensação falsa de que ela é mais perfeita que as outras. E por ela não fazer algumas coisas de errado que os outros fazem, e por ela ser mais certinha, entre aspas, dá a ela a sensação de que ela pode atacar, acusar, repudiar, dizer quem presta e quem não presta, quem vai para o céu e quem não vai. É isso que está acontecendo na sociedade atual. Pessoas às vezes apontam o dedo e falam mal, e às vezes até contra o Papa. Cuidado com a vaidade espiritual.
ela é um perigo. E aquelas pessoas do tempo de Jesus, fariseu, mestre da lei, doutores, tinham essa doença, vaidade espiritual. E por ter uma vida aparentemente mais correta e uma vida mais certinha, mas por dentro não tinha bondade, por dentro não tinha liberdade, não tinha amor, cumpria a regra só pela regra. Então é o que nós temos que aprender. Vaidade espiritual é um perigo também. E aí a vaidade espiritual faz a religião deixar de ser boa e ela se torna uma doença. Religião não é para isso. Religião é para ligar a gente a Deus. Religião é para devolver a vida. É para devolver nossa intimidade com Deus. Religião não é para fazer muro. Religião é para aproximar a gente de Deus. E por isso nós temos que combater a vaidade espiritual. No segundo passo do caminho de hoje, nós aprendemos com a segunda leitura. A segunda leitura mostra a frase forte que marcou a vida de todo mundo, lá naquele 4 de janeiro de 2007, no falecimento do Padre Léo, e a última pregação dele foi em 2006, a última pregação, o tema era Buscai as coisas do alto, o último livro escrito por ele, Buscai as coisas do alto. E quando ali alguém realmente cheio de autoridade, alguém tão doente e tão saudável ao mesmo tempo, tão debilitado e tão forte, tão corajoso. Por quê? Porque ele conseguiu combater todo tipo de vaidade espiritual. Pregava para a igreja inteira, inclusive para a renovação, era o primeiro a orientar a igreja, cuidado com a vaidade espiritual. E o Padre Léo soube entender e mostrar para todo mundo que só as coisas do alto pode tornar a gente eterno, por isso que ele é eterno, porque ele buscou as coisas do alto. E naquela altura da vida, ele disse aquela frase forte: quando chegar no final, você tem que olhar para trás e ver quais são os carimbos que você deixou. Carimbos do céu, do alto, ou do inferno, das coisas de baixo. E pode ter um preço alto, porque quando chegar lá na frente não tem como voltar atrás. Por isso busque as coisas do alto, aquelas que não lhe serão tiradas. São as coisas do alto que não serão esquecidas, são as coisas do alto que faz a gente se salvar. São as coisas do alto que tem mais vida e dura mais tempo. E na última parte, no terceiro passo da nossa caminhada espiritual de hoje, nós chegamos diante do Evangelho. E Jesus então é bem claro. O que é realmente riqueza? O que realmente é tesouro? O que realmente é ser rico diante de Deus? E o que nos faz pobres diante de Deus? Aqui nós temos muito a aprender. E uma frase que tem que ficar guardada em nossos corações é que quando Jesus está falando de tesouro, o que nós podemos guardar para hoje? O verdadeiro tesouro, o tesouro real e absoluto não pode ser guardado num baú, nem enterrado, nem escondido, nem guardado no cofre, nem no banco, nem na poupança. O verdadeiro tesouro não é uma escritura que me dá garantia dos bens. O verdadeiro tesouro não pode se conter no cofre, nem no baú. O verdadeiro tesouro se carrega no peito. E o verdadeiro tesouro não enriquece só você, enriquece os outros. Porque aquilo que você carrega no peito se chama causa. Mas se você disser que no seu peito não tem nenhuma causa, você tem uma vida vazia. Já tinha até uma música sertaneja que dizia isso, vida vazia. E se você tem uma vida vazia, ou uma vida aparentemente boa, mas no fundo é vazia, você vai ter problema com a morte. E todo dia você vai ser assombrado e ter medo de morrer. O mundo de hoje morre de medo de morrer por isso, porque no fundo muitas pessoas vivem, mas têm uma vida vazia. Elas disfarçam bastante, mas têm a vida vazia. E por isso não tem o verdadeiro tesouro. Nós temos que aprender que as nossas causas valem mais do que nossa vida. E o jeito de ficar para a eternidade é você ter a sua causa. Por que que muitas pessoas têm problema com a morte? Tem problema com a morte porque não tem causa para viver. E quem não tem causa para viver, não tem causa para morrer. Eu sempre digo isso. Quanto mais apego você tiver, e aí eu não digo só por dinheiro, você pode ser pobre, pode ser apegado. Mas quanto mais apegado é o ser humano, mais dolorida é sua morte. E ponto final. A não ser que você tenha a graça ou a desgraça de morrer de repente. Se você morrer de repente, se você tiver em estado de santidade, é graça. Se você tiver em situação difícil, é aparentemente uma notícia ruim. Não quer dizer que você esteja no inferno.
Mas se você não morrer de repente, se você for uma pessoa apegada e possessiva, é a regra, a morte será penosa e dolorida. Mas se você é alguém desapegado, doador, que tem um tesouro, uma causa no peito, a morte é apenas o ponto onde tudo começa, onde a liberdade é total e onde a missão foi cumprida e onde nada mais te ameaça. É por isso que Jesus, com os braços abertos na cruz, a morte não tinha poder nenhum mais sobre ele. Ele deu tudo o que tinha de dar. Ele não tinha posse de nada. Deu tudo, até o próprio Espírito. É isso que hoje nós aprendemos. A riqueza verdadeira não pode ser comprada. A verdadeira riqueza tem que ser conquistada. E é isso que nós temos que entender. Que riqueza é essa? E tem pessoas que aparentemente são tão pobres, mas são muito ricas. E tem pessoas que aparentemente são tão ricas e são tão pobres. É contraditório. Tem gente que você olha, aparentemente é saudável, mas é doente. E tem gente que você vê que está doente, mas está cheio de saúde quando abre a boca, no brilho do olhar, na força da fé. E é isso que então hoje nós temos que aprender. Até a música, aquela música do apostolado, ensina muito para a gente. Quem vive para si empobrece o seu viver. Quem doar a própria vida, vida nova de colher. Essa é a regra. E sabe o que é bonito na regra do amor? O bonito na regra do amor é que o amor é o único elemento que quanto mais você gasta, mais rico você fica. Na lógica dos números, não. Quanto mais eu gasto, mais meu saldo cai. É claro, quanto mais eu gastar, menos saldo eu tenho. Na regra do amor, quanto mais eu gasto, mais saldo eu tenho. Mais enriquecido eu fico e mais eu enriqueço as pessoas. O verdadeiro tesouro se carrega no peito. E se ele for um verdadeiro tesouro, ele extravasa seu peito. E salva as pessoas ao seu redor. E até quem não está ao seu redor. Fica para a geração de agora e para a geração futura. Isso é tesouro. Jesus está falando no Evangelho sobre as heranças. Ele diz, por que eu tenho que dividir herança de irmãos? Ele fala, mas você já aprendeu uma coisa? Nem toda herança é bendita. Tem herança que é maldita. E dependendo do tipo de herança, quanto mais coisa, mais desavença, mais briga, mais convulsão, mais desgraça. Às vezes tem pessoas que pensam que deixar patrimônio é deixar herança. Herança maldita. Muitas vezes, 90% dos seres humanos, eles têm uma bactéria, um verme, um vírus. Quando o assunto é herança, parece que não enxerga mais nada. Viram inimigos. Quantas histórias de irmãos e famílias que viram inimigas. Isso é absurdo. E a pessoa pode ter um barraco, dá barraco do mesmo jeito, porque é o tal da divisão. Não entendo por que entra coisa nas pessoas. Isso é fato. 90% das pessoas só se conhecem quando ela tem que dividir um bem. E se ela cismar, então ela vira inimiga do outro e a injustiça é meu, não ganhei. Uma desgraça que entra sem necessidade. Nem toda herança é bendita. A herança bendita é aquele valor que alguém te deixa e que não morre. A herança bendita é quando alguém vai embora, mas te deixa motivo para sorrir. Quando alguém vai embora, mas te deixa motivo para viver. Te deixa valores para te sustentar. A maior herança é aquela pessoa que já não está nesse mundo, mas quando você fala nela, seu olho brilha. A sua voz muda. O seu tom te encoraja. A maior herança é igual esses homens que a gente fala, São Francisco, Padre Léo, João Paulo II, esses outros, você fala neles, a herança deles é isso. Você muda, você ganha força, você ganha impacto, porque a herança deles não é bem material. A herança desse povo não é os bens, é o bem. E tem pessoas que às vezes se vendem, se maltratam, são violentas por causa de bens materiais que passam. Nós temos que entender, no mundo tão dolorido, odioso e violento, o maior bem, o maior tesouro é você deixar motivo para as pessoas viverem. Motivo para a pessoa ter brilho, orgulho, alegria. Esse é o maior tesouro que você pode deixar. O maior tesouro é você saber passar. E saber passar, quando você sabe passar, você sempre deixa. Porque saber passar é não ser apegado, mas passar bem, passar pelos outros, deixando o seu melhor. É isso que a palavra de Deus hoje nos ensina. E eu estava até dizendo isso hoje na liturgia e ontem, porque nós começamos um trido, o trido de São Francisco,
e vamos celebrar o perdão de Assis. E isso eu falei ontem na missa, mas aqui tem mais proporção ainda. São Francisco, ele quebrou tabu. E isso que é importante. Dentro da própria igreja, ele protestou, sem perder o amor. Protestou, sem perder a obediência. Protestou, sem sair da igreja, sem perder a comunhão. Protestou contra erros, contra equívocos, contra abusos. Protestou, mas Francisco permaneceu amando dentro. Mas o maior de todos os tabus que Francisco quebrou é quando ele amou a pobreza. Não quis ser herdeiro do pai, não quis seguir a carreira rica, quis amar a pobreza. E quebrou todos os tabus quando chamou a morte de irmã. O maior pavor dos homens e das mulheres, a morte. Pois é. Jesus quebrou também o maior de todos os tabus. Mais ainda, ele tornou a cruz, que era símbolo de castigo para bandido. Jesus tornou a cruz o símbolo de libertação para os homens. Era a cruz o símbolo de humilhação, se tornou o símbolo de exaltação. Era a cruz o símbolo da morte, se tornou o símbolo da vida. Na vida, quando você faz escolhas assim, quando você resolve quebrar tabu, e Jesus quebrou muitos tabu, inclusive em dia de sábado, quando as pessoas com doença de vaidade espiritual, santinhas e certinhas, queriam que os homens morressem definhando, porque hoje não se pode fazer nada. Jesus quebrou todos os tabus, quando aproximou de prostituta, quando se aproximou de leproso. E aí vem às vezes aquele ditado meio confuso. Tem ditado que é bom, mas tem ditado que você tem que tomar cuidado com ele. Eu adoro reformular os ditados, porque tem ditado que sai do senso comum, mas tem coisas que soam um pouco de deficiência. Aquele ditado que você diz: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Jesus andou, foi até prostitutas, foi até pessoas que eram coxos, cegos, leprosos. O Jesus chamou o próprio Mateus, que não era flor que se cheira, sabe muito bem o que ele fazia com os impostos, explorava. Jesus não se tornou nada disso. Jesus viu leproso, viu prostituta. A questão não é com quem tu andas, a questão é você andar com quem quiser e transformar essa pessoa que está andando do lado dela. Porque ninguém vai nesses lugares, não é? O santinho, o perfeitinho não pode ir em lugar nenhum, então ele vai ficar guardadinho? Até quando? Não tem problema você andar com pessoas que tenham boa ou má fama, mas se você transformar a vida delas. Agora, se são dois cegos guiando cego, fama não importa se a pessoa tem boa ou má fama. Jesus quebrou tabu. Aliás, esse é o maior problema. O cristianismo, a regra do cristianismo é uma só. E isso é forte que eu vou falar. O cristianismo mostra que aquilo que o mundo considera... O que é um resto de comida? Resto você joga no lixo, não é? Mas na lei de Deus, na lei do amor, na lei do cristianismo, aquilo que é considerado resto é banquete para o Senhor, é prato principal. E quem quebra tabu e faz isso incomoda muita gente. Tornar o resto o prato principal. Isso é amar, isso é se doar. É por isso que a nossa fé, ela é como é. Por isso que Francisco abraçou a pobreza, não tem medo da morte, perdeu todos os apegos, encontrou o verdadeiro bem. E é isso que nós temos que entender. Essa é a grande herança, a herança bendita é isso, é quando você tem uma causa para deixar, quando você quebra tabu, e quando você chega aonde tem que chegar. Isso foi o mais bonito. Jesus transformou a vida de todos que ele passavam, e não era gente santa e perfeita não, pelo contrário, passou na vida de pessoas de má fé, pessoas que nunca foram flor que se cheira, mas acabaram se convertendo, acabaram se transformando, acabaram mudando de vida. E é essa que é a beleza do cristianismo. Nós não podemos ficar numa bolha, não podemos ficar encolhidos, separados do mundo. Santidade não é separação. Santidade é integração, é integridade. É você ir em qualquer lugar sem se corromper. Ou não tem força o bastante de ir em alguns lugares, você vai gostar da ideia. Porque às vezes nós vemos esse mundo de hoje, a pregação moderna de hoje, em alguns ambientes religiosos, a pregação moderna é essa. O santo é o separado, o limpo, o que pode acusar todo mundo. É a porção que vai salvar e o resto vai queimar no inferno. O santo é aquele que não mistura com nada e com ninguém. Mas Jesus
Ele estava em toda parte, em todo meio, em todo lugar. Ele não se misturava, mas ele era ele mesmo. Misturar não, mas ele se envolvia. Ele dava chance. Ele queria ouvir a história primeiro, antes do preconceito. Ele queria saber o que se passava. Ele queria ouvir, ver, saber. É aí que tudo muda. É para isso que a nossa vida existe, é para isso que vale a pena. Então guarde, como eu comecei. O maior tesouro não pode ser contido no cofre, se carrega no peito. É uma causa que extravasa o peito. O maior tesouro não enriquece só você, enriquece todos ao seu redor e além do seu redor. O maior tesouro não pode pertencer só a você, senão não tem graça, é pobreza. Nós temos que quebrar tabu. E é isso, quebrar tabu incomoda. Nós temos que ter jeito diferente de ser santo, jeito ousado de ser santo. Sem esconder a fraqueza, o pecado, sem esconder as misérias, mas ir além disso. Por isso que quando eu falei do Padre Léo, me admirava muito disso. O Padre Léo não era moralista. Ele falava da moral, mas ele sabia muito bem do pecado e da fraqueza, e reconhecia até as suas fraquezas. Mas ele sabia muito bem ser misericordioso, estender a mão e motivar as pessoas. E é isso que nós temos que fazer. Usar da religião para que ela sirva, para que as pessoas voltem a viver. E é isso que nessa noite nós queremos. Saber que a verdadeira riqueza tem que ser conquistada. E quem vive para si empobrece o seu viver. Que a palavra de Deus possa nos enriquecer, que possamos ser mais corajosos, mais ousados. Como diz a música, nossa, comungar é tornar-se um perigo. Nosso Deus fica ao lado dos pobres. Isso é quebrar tabu, colhendo o que sobrou. Pois é a verdade, colhendo o que sobrou. Isso é quebrar tabu. Sabe o que é quebrar tabu? É você colocar o que o mundo idolatra em último lugar. O que o mundo idolatra, e pegar e pôr aquilo que o mundo desconsidera em primeiro lugar. É por isso, quebrando o tabu, que nós chegamos até onde chegamos. É por isso, é assim que viveu Jesus Cristo, é assim que viveu Padre Léo, é assim que viveu São Francisco de Assis, é assim que viveu outros santos revolucionários, Santo Antônio de Pádua, tantos mestres e doutores que deixaram a ciência, a sabedoria, o poder e foram servir a Deus. Quebraram tabu. Quebrar tabu é isso. Quebrar tabu, repetindo e terminando, é você colocar aquilo que o mundo idolatra em último lugar, sem medo de ser feliz. E colocar em primeiro lugar aquilo que o mundo não considera nada. Pessoas, gente, sorriso, motivo para viver. Coisas que aparentemente não dá renda, mas dá vida, e vida saudável, vida de bem. Viemos para viver e viemos para quebrar tabu. E por isso nós temos que aprender a inverter. Riqueza de verdade é essa e ponto. Amém. Creio em Deus Pai.